Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, aquele programa em que a gente traz autores de livros, de obras, de capítulos que tenham a ver com a administração, porque você sabe, do conceito execução, tudo é administração e tudo está aqui no canal do CRA-RJ. E hoje eu estou aqui com a palestrante e consultora em licitação e contratos, Fabi Matos. Tudo bem, Fabi? Tudo jóia, pessoal. Queria agradecer, Érica, a oportunidade. É um prazer estar aqui fazendo esse lançamento aí com vocês no Contra a Capa. Exatamente. A Fabi está aqui hoje com a gente, lançando esse livro aqui maravilhoso, Just in Time, Governança, Sustentabilidade e Capitalismo. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Procura, para ver mais de pertinho, na internet, o livro da Fabi. Dá uma olhada nessa capa, gente. A capa acaba dizendo... Não é contra a capa, né? É a capa. Contra a capa é legal também, que tem a palavra do presidente. Mas, assim, a capa é muito bacana. Porque, assim, a gente fala, não compra um livro pela capa, mas a capa ajuda a beça, né, Fabi? Menina, e essa capa aí foi uma história danada, assim. Lindo, assim também como um livro, né? Foi muito pensado, muito bem criado. E a gente queria trazer esse impacto que trouxe aí a capa, né? O relógio ali para representar ali o Just in Time. Será que é a hora mesmo, né, de a gente pensar em fazer as contratações públicas? Porque esse livro é todo voltado ali para a Lei Federal 14.133, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos. Então, tem uma crítica muito forte e que eu gosto, né, de fazer essa abordagem crítica aí nas informações, mas também ele traz um pensamento voltado para as propostas da Lei Federal 14.133. A lei dispõe sobre princípios, né, e objetivos da norma através das contratações públicas, que é oportunizar a sustentabilidade, né, o desenvolvimento nacional sustentável, como princípio e como objetivo das contratações públicas. Será mesmo que a gente consegue fazer isso, né, num sistema capitalista? Será? Exatamente. É uma das coisas assim... Bom, contextualizando a galera aqui, é que a gente já começou a conversa assim pelo meio, mas assim, contextualizando, esse livro ele é prefaciado pelo presidente do CRA-RJ, pelo administrador Wagner Siqueira, que é um especialista em gestão pública, mais de 50 anos na carreira pública, como vocês sabem, que vocês acompanham aqui no nosso canal e nas nossas mídias. E sabe uma coisa que eu achei interessante? É que aí a gente já entra logo na primeira pergunta, Fabi. Como que a gente pode falar de sustentabilidade sem cair no lugar comum? Né? Porque hoje tudo é sustentabilidade, tudo é SG, não, porque o que mundo a gente vai deixar para os nossos netos. Mas não é bem assim que a banda toca, principalmente na gestão pública. Foi daí que surgiu a ideia desse livro? Conta um pouquinho pra gente. Foi uma questão bem crítica. Na verdade, a ideia do livro, eu vou contar a história aqui de forma sumária, que é bem interessante, né? Foi através de um podcast que eu tenho, chamado De Frente com Fabi. E aí, no podcast, para os meus entrevistados, eu perguntava exatamente assim, e é o título lá do meu capítulo, né? Eu perguntava assim: a palavra é sustentabilidade, né? E o sistema econômico é um capitalismo. Será realmente que a administração pública vai ter ferramentas, vai ter como, né, realizar a promoção e desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas? Como? Por onde que ela começa? E aí, já dou uma dica aqui. A gente está no mês de agosto lilás. A lei, no artigo 25, parágrafo 9º, inciso 1, ela dispõe sobre a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica. Eu não estou vendo um movimento até hoje, né, dia 8 de agosto, sobre a administração pública fazendo isso. Isso é sustentabilidade. A inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica é sustentabilidade. Qual o movimento que as pessoas estão fazendo sobre isso? As pessoas que eu digo, né, as pessoas representantes ali da administração pública como um todo. Não existe esse movimento. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, né, com o capitalismo, com empresários resistindo à entrada dessas mulheres no mercado, essas mulheres ali em idade de reprodução, engravidando, enfim, N coisas, né? Menstruando, não sei o quê. Não quero trabalhar com mulher. A gente sabe que a gente tem essa resistência no mercado. Isso é sustentabilidade. Sim. E isso a gente não vê.
Isso, o sistema capitalista acaba te barrando ali. É cultural, não estou fazendo uma crítica amarga, não. É cultural. A gente sabe que a gente vem nessa cultura e a gente vem tentando sobrepor ali, ultrapassar todas essas barreiras mercadológicas. Só que isso é sustentabilidade. Outra coisa também, que é a sustentabilidade que a gente não vê, e eu falo muito isso, eu sou mestre em saúde pública, como eu te falei, então eu estudo muitos indicadores ali de resultado. De 2014 a 2024, a gente teve um crescimento do mercado ali de varejo de medicamento, aí vem farmácia e drogarias, de 100%. E esse indicador de resultado é que a expectativa mercadológica, ela é de doença e não de saúde. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa logo no tripé, né? A gente pensa no tripé meio ambiente, economia e social. Só que quando a gente pensa nesse tripé, a gente tem que entender qual é a base do tripé. A base do tripé social e econômico é a saúde. Sim. Se a gente tem uma perspectiva de doença, como que a gente está falando em sustentabilidade? Porque a saúde é a base da sustentabilidade econômica e social. O nosso país vai de ladeira abaixo no que tange a indicadores de saúde. Então, como que a gente vai falar de desenvolvimento nacional sustentável? E aí são essas críticas que eu começo a trazer uma nova modelagem, um novo olhar ali para esse impacto que o capitalismo traz, né, no movimento sustentável das ações, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, seja pelas empresas. As empresas também não conseguem avançar, porque a base do sistema econômico é o lucro. Se eu tenho dois caminhos para eu ir, um me traz mais lucro e um me traz menos lucro, eu, enquanto empreendedora, em qual caminho que eu vou seguir? É um sistema que te empurra para aquilo. Então, assim, são essas pegadas que você vai ter aí no Just in Time. E uma coisa assim que quando surgiu a Lei 14.133, o Conselho, o presidente Wagner, em específico, ele foi muito incisivo na necessidade das empresas, das organizações realmente trabalharem essa lei, porque contratação, né, é o que permeia toda a gestão pública e sustenta, né, muitas empresas privadas. A gente fez cursos aqui, trouxe o ministro Zimmer aqui, e uma das coisas que a gente escutou foi que essa lei ela é revolucionária e que o Brasil estava saindo na frente. Você, como pesquisadora, como consultora do tema, como é que você analisa a posição do Brasil quanto às contratações públicas? Olha, que pergunta, Érica. Desafiadora. A jornalista não faz pergunta fácil. É desafiadora, mas eu gosto. O Brasil, culturalmente, ele está muito lá atrás, infelizmente. Vou te dar uma visão assim ampla do que eu estou falando. A Lei 14.133, ela trouxe a possibilidade, né, de aplicação dos elementos da ciência da administração à ciência do direito. E aí, eu e Wagner, aí a gente fala que o encontro dessas duas ciências é o casamento perfeito. E é o casamento perfeito. Só que dentro desse contexto aí, o Brasil, culturalmente, a gente está lá no império, sabe? Não existe conversação, não existe marketing, não existe ir ao mercado entender novas tecnologias, inovação. Não existe isso. Por quê? Porque, culturalmente, a administração pública não pode ter essa conversa com o mercado. Isso já fere o princípio da eficiência, porque a gente só vai conseguir estar um passo à frente em buscar soluções inovadoras, custo-benefício, a curto, médio e longo prazo, e aí estudando, né, um produto, um serviço que seja, se a gente puder ter essa conversa com o mercado. E daí, ainda que a gente tenha uma lei, né, que dispõe sobre isso, culturalmente, a gente não consegue ir. Na nova lei de licitação, ela fala sobre gestão de qualidade, gestão por desempenho, sobre liderança, sobre todas essas questões ali, gestão por competência. A lei fala disso veementemente, profundamente. E a administração pública não está preparada para isso, né, para aplicar esse novo modelo nas contratações públicas. Teve uma palestra que eu fui fazer fora sobre saúde pública, e aí, através de um movimento, né, de um negócio de um evento chamado Expo Negócios Públicos, né, que acontece fora do Brasil. E é um mercado que se juntou com a administração pública fora, ainda na América Latina, e faz um evento, né, que acontece todos os anos ali em alguns países, no Chile principalmente.
E, assim, é uma proposta incrível, maravilhosa, entre mercado e administração pública, com o militar participando, com o executivo participando, com o legislativo participando, todo mundo atuando junto. Você consegue imaginar que aqui no Brasil a gente vá num evento promovido ali, junto à administração pública e empresas, todo mundo junto, numa mesma sinergia, com os mesmos objetivos, buscando os mesmos movimentos e desempenho e resultados? Aqui no Brasil, a gente não consegue encontrar isso. A lei de licitação, a nova lei de licitação, realmente ela é magnífica. Ela trouxe os elementos da ciência da administração, e eu sou administradora, com muito orgulho de coração. Eu sou administradora e eu amo os elementos da ciência da administração. Eu acho que você não faz nada na sua vida sem trazer os elementos da ciência da administração, ainda que inconscientemente, ainda que sem saber que você está aplicando isso no que tange planejamento, no que tange gestão da qualidade, né? A lei trouxe todas essas propostas, ela oportunizou tudo isso. Só que a aplicabilidade à execução, culturalmente, e aí, né, já tem Peter Drucker que falava, né, a cultura como estratégia no café da manhã todos os dias. Né? E a gente passa por isso até hoje. Essa frase de Drucker, ela é muito presente ali no que tange a aplicabilidade desses elementos que a 14.133 trouxe para a gente. Porque a gente não vai. E a cultura do Brasil, que deixa a gente um pouco aquém aí de todos os outros mercados no que tange as contratações públicas, infelizmente, é o meu ponto de vista. Entendi. E vamos lá, você tem mais 3 convidados aqui no livro, né? Então, contratações, os temas, né, que são tratados aqui no livro, cada um tem o seu capítulo. Contratações públicas sustentáveis na nova licitação brasileira, utopia ou realidade, o seu, da palavra sustentabilidade, sistema econômico, capitalismo, governança, estratégia e riscos na administração pública e centralização de compras públicas, governança e sustentabilidade. Por que a escolha desses temas? Eles conversam entre si. Como é que você fez essa escolha? Então, além dos convidados, né? Que além da Fabi, a gente tem o Eduardo dos Santos Guimarães, Gessilda Esteves Silva e Viviane Mafissoni. Além do nosso queridíssimo aí. O presidente, que a gente vai falar dele já. Então, são pessoas incríveis que atuam já na administração pública, as quais eu admiro aí a história de trabalho deles. A única do setor privado aqui, efetivamente, sou eu que faço consultoria para a administração pública, faço treinamento, palestra, mas sou do setor privado. Eles não. Eles estão no Ministério, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e a Vivi Mafissoni, aliás, Eduardo Guimarães e Gessilda Esteves são do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e a Vivi Mafissoni é da AGU, Advocacia Geral da União. Então, são professores, palestrantes, atuam na área, né, estão ali na operação do sistema, né, da máquina pública, e têm pensamentos críticos maravilhosos sobre o tema. E aí, por que Just in Time? Né? Just in Time é um conceito aí da ciência da administração que a gente sabe que ele pensou ali na linha de produção e na sustentabilidade. Foi quando a gente começou a trabalhar a sustentabilidade efetivamente, através desse conceito. Conceito esse que, quando a gente chega agora, né, em 2025, a gente ainda está engatinhando. E por isso estampado ele aí no livro. Olha, gente, cuidado. Vamos contratar, mas vamos contratar pensando ali na sustentabilidade, na aplicação do desenvolvimento nacional sustentável. E pensando nisso, a Vivi Mafissoni trouxe a questão da importância das compras centralizadas, que converge completamente com essa questão do just in time. É assim, compras centralizadas. Olha, gente, vamos otimizar recursos para gerar resultados. É isso. A Gessilda, ela trouxe, né, uma ampliação ali da governança nas contratações públicas, aplicando aí nessa modelagem de sustentabilidade e capitalismo. Por quê? Porque a gente precisa, né, a nova lei de licitação, no artigo 11, ela fala sobre a aplicação da governança das contratações públicas. E é ali onde a gente tem a governança, que é a ponte que estrutura as contratações públicas, e a base dessa ponte são os elementos da ciência da administração. E aí está a gestão por qualidade, gestão por desempenho, planejamento estratégico, controle. Né? Ali a gente encontra todos esses elementos. E o Edu, um querido maravilhoso, que contribuiu também com a questão de utopia ou realidade.
tudo isso, né? Será mesmo que a gente consegue fazer a governança das contratações, né? Será que a gente consegue observar o sistema capitalista como um todo? Em qual momento que a gente está inserido? E os órgãos de controle, como que eles conseguem ver isso? Onde que a gente está? Para onde que a gente vai? Então, foi uma brincadeira, assim, uma junção de mentes brilhantes, experientes, com mais de 20 anos aí de experiência em administração pública, que está tudo aí nesse livrinho aí, pequenininho. Exatamente. E como é que surgiu a ideia de convidar o presidente Wagner para prefaciar esse livro? Menina, me conta isso. Érica, olha, foi muito louco, né? Porque eu já tinha esse pessoal em mente, né? Esses autores aí queridos, maravilhosos, inclusive, obrigada, vocês são maravilhosos. E aí, eu estava na minha casa, lá, que eu vendi agora, em Búzios. E aí, acordei 4 horas da manhã, e assim, tava pensando, meu Deus, quem eu vou chamar, quem eu vou convidar para poder escrever o prefácio de Just in Time? Eu queria alguém técnico, eu queria alguém que representasse o conceito da administração, sabe? Porque, normalmente, esses professores são todos voltados, em sua maioria, né, a regra, são todos voltados para a área do direito. E eu queria alguém que falasse a minha língua, né, sobre a ciência da administração. E aí acordei 4 horas da manhã tendo um sonho, não sei o que foi aquilo, gente, que tá assim, chama o Wagner Esqueira. Aí eu falei, gente, falei, agora eu pirei, né? Aí eu fui, acordei e falei assim, cara, sonhei, vou chamar o Wagner Esqueira. Como? Se eu não tinha nem o contato do homem. E agora? E agora? Falei, mas vou atrás. E aí, sou administradora registrada aqui no conselho. Falei, e aí tem alguns acervos registrados aqui. Falei, vou atrás da Ana, né, que registra os acervos, e vou pedir para ela me ajudar. Falei, oi, estou escrevendo um livro, gostaria que Wagner Esqueira escrevesse o prefácio, não sei o quê, acho que tem tudo a ver com ele, com os artigos que ele escreve sobre capitalismo, etc. e tal, não sei o quê. Aí ela não respondeu, mas passaram acho que uns 7 dias, mais ou menos. O Rafael, assessor dele, entrou em contato comigo, um querido, inclusive eu não conhecia, mas passei a conhecer aí, então. E aí eles falaram, Fabiana, a gente tem interesse sim, pode passar, quem são os autores, né, o conceito do livro, qual é a proposta, não sei o quê, para ver se o Wagner vai topar, não sei o que, nananã. E eu falei, gente, não acredito. Eu acho que literalmente o sonho se tornando realidade, literalmente o sonho se tornando realidade. Mas, cara, eu vou te falar, e foi sonho mesmo, porque quando eu fiz minha faculdade, eu sou formada em administração de empresas, depois fiz gestão pública e agora estou graduando em direito. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, que foi administração, o Wagner, para mim, era uma referência. Porque foi quando ele foi presidente aqui, ali em 2005, 2006. Então, eu gostava muito da atuação dele, do trabalho dele aqui. E, eu falava, caraca, um dia ainda vou escrever com esse cara. Sério, isso tem, 20 anos. Ainda vou escrever com esse cara, não sei o quê. Ele tem uma visão boa para a administração pública. Eu sempre muito crítica, sabe? Muito crítica. E aí eu falei, ele tem uma visão boa, né, cara, não sei o quê, eu gosto desse cara, eu gosto da atuação dele e tudo mais. E aí, 20 anos depois, pensa, né, é a lei da atração, gente, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E aí, 20 anos depois, ele acaba aceitando compor comigo num livro, escrevendo o prefácio, assim, com uma ideia crítica, com uma proposta assim, o casamento perfeito entre as ciências da administração e do direito. Ele fala isso aí no prefácio, se você quiser ver mais, você adquira o exemplar. E assim, ficou muito gostoso, sabe? E foi uma realização profissional e pessoal, porque eu sou uma grande admiradora do trabalho dele, da história dele. Acompanhei também quando ele foi para lá, para o CRA Federal, pro CFA Federal, isso, né? E agora aqui de novo, e sempre acompanhando aí esse trabalho, os artigos, as propostas ali de literatura. Então, assim, é uma realização, de verdade. Que bacana, que bacana. E, Fabi, bom, a gente aqui no Contracapa, desde a primeira edição, para a gente fechar o nosso bate-papo, a gente faz a mesma pergunta. A pessoa comprou o Just in Time, sentou no sofá, vai abrir para ler. Se você pudesse chegar no ouvidinho dela de dar uma dica, para dizer assim, uma forma, o que você diria para essa pessoa que está abrindo seu livro agora para começar a ler? Olha, Érica, que eu penso, né? No momento que a gente está vivendo, num país extremamente polarizado, né, no que tange a informação, a internet, ela chegou de uma forma que eu acho que nós brasileiros não estávamos assim preparados, sabe? As mídias sociais, a gente criou um grande ringue. E todas as informações que vêm para a gente não critica.
Isso é um horror. Né? Eu não quero... Eu chego para fazer uma palestra, eu chego para fazer um curso, eu não quero ser a dona da razão daquele elemento que eu estou levando, daquela ciência que eu estou levando. Eu quero implantar uma sementinha naquele coração e oportunizar que a pessoa, através daquilo que eu estou falando, busque, né, a melhor informação, a melhor referência, o melhor conceito, o melhor professor na área. E é isso que eu quero através do Just in Time, sabe? Que as pessoas aprendam a criticar a informação que está chegando para elas. Não vá em viés político. É muito cultura do sim, senhor. Não vá em viés político, não vá para um lado ou para outro lado, não vai porque eu estou falando porque eu represento X, eu estou falando porque eu represento Y. Vai pela ciência. Vai por dados com base em evidências, sabe? Por autores que são reconhecidos, renomados, né? Seja no Brasil, seja fora do país. É essa semente que eu quero colocar no coraçãozinho desses leitores, sempre que abrirem o Just in Time e começarem a discutir qualquer tema que a gente trouxe aí desses capítulos todos. Qual é o papel da administração? O que a administração pública tem que fazer mediante ali a promoção do desenvolvimento nacional sustentável? Ela está fazendo? Não está fazendo? Vamos entender por que não está fazendo, vamos cobrar, vamos oportunizar conhecimento, vamos buscar conhecimento, vamos criticar as informações que chegam até você. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um Instagram que eu movimento com todas essas questões. E agora, Agosto Lilás, eu estou movimentando muito mais no que tange a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica. Que o negócio está bombando absurdamente, né? Eu estou ficando até preocupada com isso. Né? Absurdamente. Sim. E aí, eu fiz alguns vídeos sobre isso, né? Sobre esses temas, artigo 25, parágrafo 9º, inciso 1, que dispõe que a administração pública pode colocar nos editais de contratação pública um percentual mínimo para a inclusão dessas mulheres vítimas de violência, né? Nas terceirizações públicas. E a gente não ouve falar sobre isso. E aí, no vídeo que eu publiquei lá no Instagram, e a maioria dos seguidores são advogados por conta do conteúdo, mulheres... Eu fundamento o conteúdo com a Lei Federal 14.133, a Lei de Contratações Públicas, a nova Lei de Contratações Públicas. Mulheres advogadas começaram a comentar lá os vídeos, falando que eu estava fundamentando... Que maluquice é essa, fundamentando um vídeo desse na Lei Federal 14.133? Nossa, que loucura! Falando de mulheres vítimas de violência doméstica, fundamentando na Lei Federal 14.133. Está errando a lei, minha filha! Advogadas. Aí eu pensei assim, meu Deus, por que essas mulheres, ao invés de me criticar, não foram buscar, dar um Google lá, consultar a lei? São advogadas, poxa, elas têm conhecimento para poder fazer essa consulta. Não foram lá consultar e verificar se eu estava blefando, se eu estava contando uma mentira na internet, ou se eu estava, de fato, tentando ajudar outras mulheres. E falar, administração pública, inclui essas mulheres aqui, ajuda, faz alguma coisa, né, com base na nova lei de licitação que você tem. E as mulheres foram me criticar. Então, assim, por quê? Certamente porque elas estão enviesadas por uma polarização política que a gente não está tendo força. Eu não tenho polarização política. Eu tô tentando passar para as pessoas, transferir para as pessoas que, primeiro, elas são instrumentos de transformação. Não importa onde quer que ela esteja, ela é instrumento de transformação. Vocês que estão atuando diretamente na administração pública são ainda mais. Né? Vocês podem ainda mais representar aquele que está precisando de ajuda. Então, antes de qualquer coisa, não vá por esse viés. Sabe? Busque o conhecimento, tenha tirocínio, receba aquela informação, compreenda aquela informação e somente assim construa um conhecimento. Então, eu acredito veementemente que o Just in Time vai oportunizar essa virada de chave, sabe? E essa é a dica. Muito bem, muito bem. Fabi, foi um prazer conversar com você aqui no Contracapa. Já está disponível Just in Time? Já está disponível, no site lá, é só constar Just in Time, no meu Instagram também está disponível para venda. E qual é a sua arroba no Instagram? Fabi Matos Luiz. Muito bem. Então, você que está assistindo a gente, que assistiu a gente até aqui, dá uma olhadinha Just in Time, dá uma olhadinha no Instagram da Fabi, que eu tenho certeza que você vai ter ideias, vai ter conceitos muito interessantes sobre a parte de contratações e licitações. Obrigada, então, Érica, Fabi. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade do CRA, Wagner Siqueira também pelo livro e pela oportunidade. Um abraço, gente. Obrigada. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Eu te encontro no próximo Contracapa. Até lá, tchau, tchau.